Missão Alto Solimões começa a discutir hoje a implementação do Parque Tecnológico e rotas de integração nacional na faixa de fronteira. Atendimento da Defensoria Pública às famílias do Monte Oreb reinicia na quarta-feira. Receita abre consulta a lote residual de restituições do imposto de renda nesta segunda-feira. Relatora da ONU quer missão para examinar execuções sumárias no Brasil. Brasil confirma mais 6 casos de coronavírus. Número global de notificações de infecção pelo coronavírus é de pelo menos 109.500, com 3.801 mortes em 95 países e territórios. Preços do petróleo desabam e têm maior queda diária desde 1991. Foi grande a movimentação nos pronto-socorros no final de semana, com muitos registros de esfaqueamentos. Ele tomava banho no flutuante. Rapaz morre após desaparecer no Rio Negro. Homem é morto com 9 facadas no Bariri. Motoqueiros da Morte executam mulher com 7 tiros no bairro da Compensa. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. O dia pode ficar parcialmente nublado e nublado com chuva em áreas isoladas, prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Clima Tempo fala que é de 90% a probabilidade de chover 20 milímetros. A temperatura, que é de 24 graus no momento, terá máxima de 32 graus. A umidade do ar está em 96%. Os ventos estão calmos, com 8 km/h de velocidade. É segunda-feira, 9 de março. Chegamos aos 68 dias do ano. Faltam 298 para terminar 2020. Dia de Santa Francisca Romana. Também é o Dia Nacional do DJ e no Reino Unido, Dia Nacional de Combate ao Fumo. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. O que aconteceu nesta data? Registros da história. Em 1500, a armada de Pedro Álvares Cabral zarpa de Lisboa rumo a Calecut, descobrindo a meio da viagem o Brasil. O território que cabia a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas já havia sido visitado por outros 2 europeus, os navegadores espanhóis Vicente Lianês Pinzón e Diego de Lepe. 1947, Nicolau Copérnico registra sua primeira observação, o eclipse da estrela Aldebarán. 1916, Revolução Mexicana, Pancho Villa ataca o povo de Columbus, Novo México. 1961, lançamento com sucesso do Sputnik 9, carregando um manequim apelidado de Ivan Ivanovich e demonstrando que a União Soviética estava pronta para começar o voo espacial tripulado. 2011, o ônibus espacial Discovery faz seu último pouso após 39 voos. Agora 5h54 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, muito bom dia PF, bom dia meu querido Edson Melo, Paulo Guerra e a você ouvinte do Jornal da Manhã, muito bom dia, uma boa semana. Ontem à noite, Pellegrini teve apagão energético em Iranduba, que chegou a atingir por alguns minutos também a cidade de Manacapuru, segundo uma fonte da Amazonas Energia. O problema teria ocorrido na subestação da empresa no quilômetro 11 da rodovia M70, fazendo com que os 5 alimentadores de energia elétrica que abastecem Iranduba deixassem de funcionar. Em alguns locais, o apagão durou mais de 4 horas, Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, deixando muita gente aí em polvorosa. Aliás, Paulo Guerra, falta de energia no município de Iranduba não é nenhuma novidade. Isso vem ocorrendo nas comunidades aí durante a semana também, Paulo, há muitos relatos de que as comunidades ficam aí depois do meio-dia, ficam 2, 3 horas sem luz, não é nenhuma novidade, mas como ocorreu no final de semana e atingiu também a sede do município, aí ganhou repercussão. O pessoal já fica, lembrando daquela situação que ficaram aí mais de 15 dias sem energia. Manacapuru também faltou, e em Manaus, Paulo Guerra, em áreas e, algumas áreas, aconteceu também esse apagão. A zona leste da cidade, maioria dos bairros ontem ficaram sem energia por aproximadamente 2 horas após o meio-dia. Pois é, Pellegrini, e também a Fátima Marreiro, que mora no Monte das Oliveiras, está reclamando que das constantes faltas de água ali naquela área, Pellegrini. Ontem, por exemplo, o dia todo sem água. E as reclamações partem também de toda a cidade. A gente sabe que a empresa se esforça para oferecer um bom serviço,
mas de vez em quando, aqui e acolá, acontece um problema, não é, Pelegrini? Pois é, Paulo, e sempre que chega ao nosso conhecimento, chega à redação do Jornal da Manhã, nós encaminhamos para o setor de comunicação. E até vamos agradecer, Paulo, que na última sexta-feira nós noticiávamos da Avenida Costa e Silva, lá Canto Caurucará, no mesmo dia foi consertada aquela situação, você trazia a informação, Paulo, repassei a empresa, quando foi meio-dia eles deram retorno, dizendo que estava tudo bem. O mesmo ocorreu também no vazamento, no cano estourado, lá na Rua 10 do Japim, também repassamos a empresa que logo na tarde já nos passava o retorno dizendo que havia sido resolvida a situação. E hoje vamos passar essa situação aí também do Monte das Oliveiras, Paulo, para que a empresa verifique qual a situação lá. O que acontecia antigamente no Monte das Oliveiras, Pelegrini? Paulo, era um local para se concentrar, para rezar. Jesus procurava muito o Monte das Oliveiras. Porém, hoje, né, Paulo? Falta água, né, Pelegrini? Sim, falta água e sobra criminalidade. Pelegrini, me conta uma coisa, e principalmente para os nossos ouvintes, claro que eles querem saber. Muita gente esfaqueada, Pelegrini, e atendimentos dos prontos-socorros foram inúmeros. Foram inúmeros, Paulo, e nos chamou a atenção, como você colocou muito bem, sempre por dentro da situação, Paulo, o grande número de facadas. Se você tem uma ideia, amigo ouvinte do Jornal da Manhã, somente no pronto-socorro Platão Araújo, que fica lá na Grande Circular, 4 pessoas deram entrada a vítimas de facada. Pronto-socorro João Lúcio, mais 2 pessoas, e o pronto-socorro 28 de agosto com 1 pessoa, ou seja, no final de semana, 7 pessoas esfaqueadas, Paulo. É um número aí grande aí de ocorrências de pessoas que foram furadas a faca. Pois é, aquele rapaz foi tomar banho lá no flutuante, né, Pelegrini, e terminou morrendo afogado. O corpo foi levado para o IML e já foi liberado, Pelegrini? Já foi liberado, Paulo Guerra, um homem que morreu afogado, né? E estava tomando cerveja, estava por lá, estava brincando, de repente ele resolveu mergulhar. Ele mergulhou de cabeça e não boiou mais, Paulo Guerra, não se sabe o que ocorreu. Ele, posteriormente, já boiou afogado. E logo o corpo foi resgatado e entregue aos profissionais dos bombeiros e, posteriormente, ao Instituto Médico Legal. Um homem foi morto com 9 facadas no Bariri, foi briga, Pelegrini? Pois é, Paulo, 9 facadas numa situação ainda intrigante para a polícia. Foi bem próximo ali, Paulo, onde há aproximadamente um mês atrás nós noticiávamos que um homem morreu dormindo, sentado numa cadeira ali de macarrão, né, naquela cadeira de embalo, de balanço. De repente, apareceu alguém lá e o matou. E próximo a esse local, o homem foi morto com 9 facadas em circunstâncias ainda misteriosas. Pelegrini, os motoqueiros da morte continuam colocando muito a cidade em pânico. Ninguém pode ver um motoqueiro à noite, principalmente 2 motoqueiros, não é, Pelegrini? Aí você tem que se precaver. E eles foram ao bairro da Compensa. O que aconteceu lá, Alberto? Lá, Paulo Guerra, eles impiedosamente, como sempre agem, sem dó e sem piedade, mataram uma mulher, Paulo Guerra, dispararam vários tiros no corpo dessa mulher que acabou morrendo. Não se sabe ainda, né? Já tem a possibilidade, já tem as principais características desse crime de um acerto de contas devido ao tráfico de drogas, já que dispararam 7 tiros, a maioria na cabeça, e não levaram absolutamente nada dos pertences da mulher, como celular, como a bolsa ou qualquer coisa assim, não levaram absolutamente nada. Os outros que estavam perto dela também, além do susto, nada sofreram, somente ela que foi atingida aí, Paulo Guerra, com 7 tiros. Pelegrini, o que teria acontecido anteriormente? Pois é, né, Paulo, né? Há uma suspeita aí de que ela tenha mexido com o tráfico de drogas, né? E os homens que atiraram nessa mulher estavam nessa moto e fugiram e até o presente momento não foram identificados. Alberto Pelegrini vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Amanhã, terça-feira, é dia de novena, Pelegrini, e está proibido beijar a mão do padre, viu, Pelegrini? Paulo Gato, esse negócio de coronavírus a gente fica à distância, né, Paulo? E amanhã também é dia de se confessar e com certeza vou mais uma vez dobrar os joelhos e rezar por você também, Paulo. Dom Leonardo Steiner ontem fazia uma advertência quanto aos procedimentos que devem ser adotados pelos padres durante as missas. Pelegrini, me tire das suas orações. Até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, e vamos trazer detalhes também, Paulo Guerra, de uma pessoa, de uma jovem de 16 anos, Paulo Guerra e ouvinte,
ela estava na mão de bandidos no bairro Nova Vitória, na rua 9 de dezembro. As pessoas, os vizinhos começaram a ouvir gritos vindos dessa casa que fica localizada lá na rua 9 e a polícia foi acionada. Chegando lá, Paulo, a jovem estava dizendo que estava sendo julgada no tribunal do crime. Ela estava com mãos e pés amarrados para trás, estava com as mãos queimadas e os pés queimados, e ela, segundo ela, já estava condenada a ser executada. Ela disse também que foi pega pelos bandidos por engano e rapidamente chegou a equipe do Sargento Moraes da 4ª SICOM e salvou a vida dessa jovem, né? Os bandidos saíram correndo, Paulo, numa área de Igarapé, armados, e se embrenharam nas matas. A jovem foi salva por milagre, por ação dos policiais da 4ª SICOM ao comando aí do Sargento Moraes. Daqui a pouco mais detalhes sobre essa ocorrência, Paulo. A partir das 8 horas desta segunda-feira, 51 vagas de emprego serão disponibilizadas nos postos do Cine Manaus da Avenida Constantino Neri, em São Geraldo, e no Shopping Felipe Dal, na Camapuã Jorge Teixeira. A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, também divulga 49 vagas de emprego para esta segunda-feira. E os interessados devem comparecer à sede do Sistema Nacional de Emprego no Amazonas, o Cine, localizada na Galeria Mais, na Avenida de João Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. Nesta segunda-feira, o palco do Teatro Amazonas será cenário para a abertura do ano letivo do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, administrado pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. A programação das 14 às 17 horas contará com a peça de teatro Deu a Louca em Romeu e Julieta, coral adulto, performance de pintura ao vivo e trechos do espetáculo Grito com alunos do balé jovem. Manaus, 6h06. Prefeitura de Iranduba promove ação social e de saúde em homenagem ao Dia da Mulher. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, transcorrido ontem, a Prefeitura de Iranduba, por meio das Secretarias de Assistência Social e de Saúde, realiza um mutirão de atendimentos hoje e amanhã na sede do município e em outras 2 comunidades. Hoje, a partir das 8 horas do dia, a ação será no Centro de Referência da Assistência Social CRAS, no Bairro Alto, e também no CREAS, o Centro de Referência Especializada da Assistência Social, lá em Cacau Pireira. Amanhã, também a partir das 8 horas do dia, a comunidade contemplada será o Lago do Limão. A coordenadora do CRAS de Iranduba, a assistente social Nídia Soares, dá detalhes sobre os atendimentos que serão oferecidos ao público nas áreas de saúde e social. Atualização do cadastro único, Bolsa Família, né? Palestras sobre o BPC, que é benefício de prestação continuada, carteira do idoso, teremos na área da saúde médico, enfermeira, nutricionista, assistente social, teremos vacina, teste rápido, dentista, que vão fazer uma avaliação, e palestras também. Em nome da nossa secretária de assistência social, Thelma Viana, e toda a sua equipe, queremos parabenizar todas as mulheres do nosso Iranduba pelo nosso dia que transcorreu ontem. 6h08 em Manaus. Temos informações agora lá de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Numa ação do governo do Amazonas, a Secretaria de Produção Rural do Estado, a CEPRO, realizou neste final de semana o lançamento do programa Propicicultura em Manacapuru. Durante o evento foram entregues certificados aos 60 criadores de peixes em cativeiro que participaram do curso de boas práticas e manejo de peixe. O evento se deu na sala de reuniões do Detran, onde também foram entregues cerca de 15 toneladas de ração e mais de 80 milheiros de alevino de tambaqui aos piscicultores presentes. O secretário Petrúcio Magalhães Júnior da CEPRO ressalta a importância da piscicultura no estado. Mais um programa do governo do estado, um governo presente, acreditando na piscicultura. Nós somos o estado de maior consumo do Brasil de peixe e ainda somos importadores desse produto. Importamos de outros estados vizinhos e temos todo o potencial para consumir todo o nosso pescado, sermos autossuficientes e até exportar o nosso peixe. E para isso é preciso incentivo, apoio. E o governo Wilson
Lima determinou que a piscicultura e a pesca são prioridade no governo, porque o peixe, junto com a farinha, é o principal alimento do amazonense. E o próprio Piscicultura veio aqui em Manacapuru para lançar esse programa, entregar mais de 15 toneladas de ração para os piscicultores, 80 mil alevinos de tambaqui, treinamento, capacitação para mais de 60 piscicultores, que é super importante que a gente tenha a profissionalização desses piscicultores para sermos competitivos. Então está de parabéns o sistema CEPRO, a DAF, DAN, ADS, que junto, trabalhando unido, a gente conseguiu realizar mais essa entrega em Manacapuru. O secretário falou também do programa Peixe no Prato, que significa a compra do peixe dos produtores pelo governo do estado e repassado à população mais carente dos bairros periféricos de Manaus. E ressaltou que em breve o Peixe no Prato estará também em Manacapuru. A organização do evento ficou por conta de Vanderlei Barroso, representante da CEPRO no município. No mais, mandar um alô a todos os moradores do Arapapá, que nos ouve até agora, e em especial o senhor Cobal, Laércio e ao ouvidor Almide Paula. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6h11 em Manaus. Em breve passagem por Boa Vista, Roraima, no último final de semana, antes de se dirigir aos Estados Unidos, onde cumpre a agenda oficial, o presidente da República, Jair Bolsonaro, reforçou o compromisso do governo federal com a região amazônica e ratificou a importância das ações da União promovidas também por meio da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Além dos ministros, uma das poucas indicações que fiz foi para a Suframa, relembrou Bolsonaro ao comentar sobre a relevância da autarquia como braço do governo federal na região. O titular da Suframa, Alfredo Menezes, participou da agenda presidencial, destacando ações que visam ao desenvolvimento consistente e estrutura aqui na região. Na ocasião, o superintendente ainda reiterou que a próxima reunião do Conselho de Administração da Suframa-Ocas será realizada em Roraima no próximo 7 de maio, seguindo as diretrizes do governo federal, que tem por objetivo criar oportunidades e promover um ambiente propício para a geração de empregos em toda a área de abrangência do modelo Zona Franca de Manaus. Um ato de conscientização voltado ao Dia Estadual de Combate ao Feminicídio será realizado hoje pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e Cidadania. A atividade faz parte da programação do Mês da Mulher, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A ação será desenvolvida no cruzamento das avenidas Jornalista Humberto Calderaro Filho e André Araújo, na zona centro-sul de Manaus, próximo ao Fórum Ministro Enoque Reis. A Defensoria Pública do Estado abre nesta segunda-feira a exposição Vozes da Violência, Mulheres Atrás do Silêncio. Com fotos e relatos de vítimas de violência doméstica, psicológica, física e obstétrica, além de assédio e transfobia. A amostra ficará exposta durante todo o mês de março no saguão da sede administrativa do órgão. A iniciativa é realizada em alusão ao Mês da Mulher e tem o objetivo de impactar e chamar a atenção para o problema da violência contra a mulher por meio dos relatos e fotografias das personagens que são, na maioria, assistidas no Núcleo de Defesa da Mulher. Manaus, 6h13. A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, Hemoan, realiza nesta segunda-feira às 8h a aula inaugural da nova turma do mestrado em Ciência Aplicadas à Hematologia em 2020. O curso de pós-graduação estricto sensu foi o primeiro da área a ser implantado na região norte e o terceiro em todo o país. O exemplo da cidade de Indaiatuba, localizada no interior de São Paulo, que poderá erradicar o câncer de colo de útero até 2028, será um dos casos exitosos apresentados no primeiro simpósio de ginecologia da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas. O evento ocorrerá nesta segunda-feira, às 7h30 às 16h30, no auditório da unidade hospitalar. A estimativa 2020 é lançada pelo Instituto Nacional do Câncer INCA, mostra que o Amazonas pode ter 960 novos casos de câncer de próstata no biênio 2020-2021. A média seria de 22,23 diagnósticos para cada 100 mil homens, de acordo com a taxa bruta de incidência. Segundo o INCA, 70% dos casos previstos para o estado ficarão concentrados na capital Manaus, o equivalente a 680 diagnósticos. O atendimento prestado pela Defensoria Pública do Estado às famílias do Monte Oreb, que até então ocorreu no Colégio Militar da Polícia Militar CES, no residencial Viver Melhor,
agora será feito na sede da Defensoria Pública especializada em atendimento de interesse coletivo na rua 24 de maio, no centro de Manaus. O serviço às famílias será reiniciado a partir desta quarta-feira, às 8 horas. O governador Wilson Lima anunciou durante o último final de semana, na terceira edição do Muda Manaus, no sábado, a implantação do projeto Escola Segura, Aluno Cidadão, na Escola Estadual Ernesto Pinho Filho, no Monte das Oliveiras. Na ocasião, ele também assinou o decreto que formaliza o projeto e prevê a ampliação para mais escolas da rede pública estadual. A iniciativa já beneficiou 15 unidades de ensino na capital e uma no interior. O governador disse que a polícia dentro da escola não é para fazer segurança ostensiva, é polícia para ir para dentro da sala de aula conversar com os alunos. Que a gente traz a polícia para dentro da escola, mas não é polícia para fazer segurança ostensiva, é polícia para ir para dentro da sala de aula para conversar com os alunos. Naturalmente que para que a gente chegue a esse ponto de implantação do projeto, nós fazemos um trabalho de consulta junto aos pais e professores para saber do interesse que eles têm de instalar o projeto. De acordo com o Major Henriques, um dos representantes da Polícia Militar na coordenação do projeto, a iniciativa segue um modelo de gestão cívica baseado nos pilares de disciplina, hierarquia, meritocracia, ordem e respeito, visando a mudança de comportamento da comunidade escolar. O papel da Polícia Militar é levar para as escolas da rede pública um treinamento de ordem unida, uma apresentação individual, a apresentação da turma para cada professor, trazer para dentro da comunidade escolar o sentimento que a autoridade máxima dentro da sala de aula é o professor, dentro da escola é o gestor e dentro da casa desse aluno é o pai e a mãe. 6h16 em Manaus. O Centro de Convenções Canaã recebe na manhã de hoje a equipe escolar de 27 centros educacionais de tempo integral da capital e interior para a primeira formação do programa Escola Ativa. A iniciativa é uma parceria da Secretaria de Estado de Educação e Desporto com os institutos Natura, Sonho e Grande e de corresponsabilidade pela educação, faz parte do projeto Escola da Escolha, desenvolvido em 18 estados brasileiros e propõe inovações em conteúdo, método e gestão às unidades de tempo integral no Amazonas, tendo como foco o estudante e o seu projeto de vida. A formação será marcada também pela assinatura do termo de cooperação técnica entre as instituições. No Amazonas, o Escola Ativa será aplicado em 27 escolas, sendo 10 em Manaus e 17 no interior, atendendo 950 professores da rede estadual e mais de 11,3 mil alunos do ensino médio. Com a finalidade de fortalecer as potencialidades e estimular o desenvolvimento socioeconômico, bem como fomentar o sistema de ciência, tecnologia e inovação na região do Alto Solimões, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio da Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Núcleo para o Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira do Estado, em ação conjunta com o Ministério do Desenvolvimento Regional, realizará de hoje até sexta-feira oficinas e debates que têm por objetivo discutir a pauta, a possibilidade de implementação do Parque Tecnológico e das rotas de integração nacional na região do Alto Solimões, além de debater sobre desenvolvimento de áreas de fronteira. O evento, que recebe o nome de Missão Alto Solimões, será realizado nos municípios de Tabatinga, Atalaia do Norte e Benjamin Constant, respectivamente. Polícia. Um rapaz morreu na tarde de ontem durante um banho no Rio Negro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele passava o dia em um flutuante com os amigos quando desapareceu na água. O caso aconteceu na comunidade Cainágua, localizada na margem esquerda do rio. Equipes de busca dos bombeiros foram acionadas por volta das 13 horas, mas ao chegar ao local, a equipe já encontrou o corpo localizado. A equipe fez a remoção do corpo e foi levado para o Instituto Médico Legal. Alberto Pellegrini traz as informações do final de semana. Muito bem, Paulo Guerra, ainda há pouco fez contato conosco lá do Janauari, o nosso amigo Nedi. O Nedi está dizendo, Paulo Guerra, que está faltando energia desde ontem lá na comunidade do Janauari. Como nós já colocamos no começo da nossa edição, faltou energia em muitas partes da cidade aqui em Manaus, e lá no Iranduba também, Manacapuru também. Só que no Janauari a energia ainda está faltando, né, Paulo? Ainda não voltou energia lá na área da comunidade Janauari.
Pronto, socorro 28 de agosto. No 28 de agosto, movimentação agitada durante o final de semana, principalmente em casos de agressão física e acidente de trânsito, movimentaram bastante o pronto-socorro 28 de agosto. Todos que procuraram o 28 de agosto foram muito bem atendidos. Pronto, socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade recebeu uma pessoa vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Isso aconteceu, Paulo Guerra, em ouvinte do Jornal da Manhã, na área do bairro de Cachoeirinha, e essa pessoa deu entrada no 28 de agosto. Começo da noite de sábado, tudo parecia tranquilo no Morro da Liberdade, até que dois homens resolveram ir para a briga e um deles levou a pior, levou-lhe um tubaço e bateu a cabeça. Ele bateu, pegou um tubo, caiu e bateu a cabeça e deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Tudo aconteceu bem na hora do jogo entre Flamengo e Botafogo, quando o Flamengo atropelava o Botafogo, passava por cima, goleou o Fogão, e nessa mesma hora aconteceu uma briga no bairro Morro da Liberdade e o homem deu entrada no 28 de agosto. Não deu nem para ele ver o gol do Gabigol. Pronto, socorro João Lúcio, ainda do João Lúcio. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! O homem foi brutalmente esfaqueado, foi brutalmente ferido a golpe de uma peixeira. Isso aconteceu, meu amigo Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, na área da comunidade da Sharp. Ele conheceu a ponta de uma faca. Entre a vida e a morte, ele foi levado ao pronto-socorro João Lúcio. Lá, a equipe do Dr. Silvio Romano agiu rapidamente e os anjos da vida salvaram a vida desse homem. Ele só escapou graças à ação dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, os anjos da vida do João Lúcio, que salvaram mais uma vida. Vítima de atropelamento. O homem foi atropelado por uma motocicleta nas proximidades do Fuxico. Agitado o Fuxico, como sempre, o rapaz levou na lampada de uma moto e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio com ferimentos na cabeça. Rapidamente ele foi muito bem atendido e já não corre risco de morte. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Barbaramente ferido, barbaramente estocado a facadas. O homem deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, vindo da área ali das proximidades entre o bairro Colônia Antônio Aleixo e o Conjunto Lula. Muito ferido, ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, entre a vida e a morte. Ele permanece internado e ainda está perigando para ele. Ele está no bico do urubu, ele está vai no vai, ele está mais para lá do que para cá, e ele foi ferido a faca e até o presente momento não foi identificado. Pronto, socorro Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! O homem deu entrada vítima de facadas no pronto-socorro Platão Araújo, bastante ferido. De tudo foi feito para salvar a vida desse homem. Ele continua internado, o estado dele é gravíssimo. Ele deu entrada com as vísceras expostas no pronto-socorro Platão Araújo. As diferenças foram resolvidas na ponta de faca nesse final de semana em Manaus. Muitos registros de facadas.
Uma pessoa também deu entrada, vítima de agressão física, levou-lhe uma paulada na cabeça. As informações dão conta de que ele foi agredido pelo próprio cunhado. O cunhado deu-lhe uma violenta paulada na cabeça do marido de sua irmã. O cunhado, é por isso que eu digo, cunhado não é parente, cunhado costuma ser violento. Todo cunhado costuma ser violento. É por isso que eu tenho meus cuidados. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto, socorro, Platão Araújo ainda. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Uma bebedeira por pouco não acaba em tragédia. 2 homens, 2 amigos estavam bebendo, um achando graça pro outro, tava tudo tranquilo, um olhava pro outro, mas como tu é gozado, menino? Ah, tu é engraçado, é bom beber contigo. É bom, é? Lá pelas tantas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, quando a maldita da cachaça, o litrão, a bebida do capeta, a cerveja de pobre, subiu na cabeça desses 2 homens. Eles começavam a brigar, daí um armou-se com uma faca, o outro ainda gritava, os populares ainda gritavam pro homem que estava prestes a ser esfaqueado: cuidado, olha a faca, Paulo César, olha a faca, besta, olha a faca, animal. Ele não deu ouvido, ele não prestou atenção e acabou recebendo uma violenta estocada na barriga. A bobozada ficou aparecendo, as vísceras ficaram expostas. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, no bico do urubu, entre a vida e a morte. Mas graças aos anjos da vida, aos médicos, aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, ele já escapou. Não é dessa vez que ele vai partir dessa para pior. Tá lá, modo, todo enfaixado, tomando soro por ali, tá comportado, que é uma beleza, e já não corre risco de morte. Tá pensando que acabou, é? Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Ele foi estocado, ele foi esfaqueado com uma peixeira enferrujada. Tudo aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, em uma invasão nas proximidades do Distrito 2. Não se sabe ainda o motivo pelo qual ele levou essa facada. Deve ter brigado, coisa boa, ele não estava rezando, não estava orando nessa hora não. De certeza alguma coisa ele estava fazendo e acabou levando essa facada e deu entrada no bico do urubu. Tava mais para lá do que para cá. Tava quase partindo dessa para pior quando aconteceu a ação dos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo, que mais uma vez salvaram uma vida. Manhã de ontem, na rua 9 de dezembro, considerada a área vermelha da cidade, no conjunto, lá Invasão Nova Vitória, lá na Invasão Paulo Guerra, dentro de uma casa ouvia-se gritos: ai, 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 socorro, pelo amor de Deus. Uma mulher gritava e chamou a atenção de alguns vizinhos. Rapidamente, a 4ª SICOM foi acionada e a 4ª SICOM faz um grande trabalho na zona leste da cidade. Uma das melhores SICOMs de Manaus agiu mais uma vez. O sargento Moraes e sua equipe foi até o local e quando chegaram, uma jovem de 16 anos estava prestes a ser assassinada. Ela estava com as mãos e os pés amarrados para trás. Ela estava sendo julgada no tribunal do crime e, segundo ela mesma, já havia sido condenada a ser assassinada. Ela estava com os pés queimados, com as mãos queimadas, passando por torturas. Ela estava prestes a ser assassinada e ainda por cima estava passando por tortura. Mas graças à chegada da polícia, que chegou e colocou os bandidos para correr, eles
logo que viram a viatura, já saíram correndo, já foram embora, armados com revólver, armados com teçado, eles se embrenharam na mata. A polícia entrou na casa, adentrou a residência e salvou a vida da jovem. Em depoimento, ela disse que foi presa por engano, foi pega por enganos por esses bandidos, e por muito pouco ela não foi assassinada. Isso aconteceu, repito, no bairro Nova Vitória, e foi uma grande ação dos PMs que salvaram uma vida. A equipe, mais uma vez aí, da Polícia Militar, a equipe que tem o seu comandante-geral, o Coronel Ayrton Norte, salvando mais uma vida. Tá aí, Coronel Ayrton Norte, o Sargento Moraes e sua equipe salvaram uma vida no bairro Nova Vitória. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a Rocan, na zona norte da cidade, em patrulhamento, conseguiu prender e apreender aí, Paulo Guerra, drogas, armas, mais uma vez, drogas foram apreendidas e armas também. A Rocan batendo recordes aí de apreensão de armas na cidade. O embriagado, rapaz, não me disseram o nome do embriagado. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele estava completamente embriagado e dirigindo um carro, rapaz, 23 anos de idade, até que a polícia chegou na área, a guarnição R23 acabou aí prendendo esse homem que estava aí se envolvendo em acidente de trânsito, estava completamente embriagado. Falando em acidente, chega a informação do motorista de aplicativo, do Chicão, do Francisco, do Uber, que está fazendo agora Uber nesse momento, e tem um acidente ali nas proximidades do conjunto Nova Cidade, ali na principal, e um Jeep, né, perdeu o controle e quase capota no meio da rua, está atravessado ainda no meio da rua. Essa informação que chega através dos nossos amigos dos motoristas de aplicativo, nesse caso aí do Francisco, do Chicão. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção para os nossos ouvintes lá de Manacapuru, aí vem o noticiário policial. Alô, Beto D'Angelo, Dona Laura, o Afrânio, a Dona Marília, muito obrigado pela audiência. O Instituto Médico Legal registrou, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma morte no bairro de Educandos. O corpo até o presente momento não identificado apareceu boiando ali na beira do igarapé do bairro de Educandos. Já estava em avançado estado de decomposição. Rapidamente a polícia foi comunicada e chegou até o local. Logo depois, a viatura, o carro tomba do IML, chegou no local para fazer o transporte do corpo até a sede daquele instituto. Eu falo do IML. A necrópsia foi realizada, o corpo ainda não foi identificado, não apareceu ninguém para reclamar o corpo, que continua na gaveta de número 7, lá do Instituto Médico Legal. Morte no bairro da Matinha, fronteira com o Bariri. O homem até o presente momento não identificado foi barbaramente assassinado a facadas. Ele levou 1, 2, 3, 9 golpes de faca espalhados pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que o homem não era conhecido, seria ali um morador que ficava de rua, que sempre ficava ali naquela área, e foi barbaramente assassinado a facada. Morte no bairro da Compensa.
Uma mulher de 38 anos de idade, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, foi barbaramente, foi cruelmente, foi impiedosamente assassinada. Ela estava de conversar, estava conversando a modo, batendo aquele papo, menina, tu nem sabe, aquela vizinha dali, aí os outros, eu tô sabendo, ela trai o marido dela, a conversa era boa, quando de repente Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã se aproximou rapidamente, montado em um cavalo do cão, uma moto 125, uma moto velha, barulhenta, fumacenta. Quem estava sentado lá? Um assassino. Ao chegar perto dessa mulher, o que estava na garupa pulou da garupa e disparou. 1, 2, 3, 7 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O assassino fugiu montado em seu cavalo do cão, uma moto velha fumacenta que tomou rumo ignorado. Como é que anota o número da placa? Se a fumaça não deixava, o assassino fugiu, tomando rumo ignorado. A polícia já tem algumas pistas e deve solucionar mais esse crime. O bandido da moto velha deve ser preso nas próximas horas. Afogamento na comunidade Cainágua. Um homem passou o dia banhando no Rio Negro. Ele mergulhava, era tibum pra cá, tibum, era tibum pra lá. Ele plantava bananeira, ele mergulhava, ele nadava, ele era só alegria, até que num determinado momento o Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele estava num flutuante, aí ficou quente, aí ficou com calor, ele mergulhou e não voltou mais com vida, ele mergulhou e desapareceu. Cadê fulano? E procura dali, procura de lá, quando de repente Paulo Guerra, minutos depois, o corpo já apareceu boiando sem vida. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local e fez conseguiu fazer aí o resgate do corpo. Falando em Corpo de Bombeiros, as informações foram me passadas com detalhes pelo Coronel Andrei do Corpo de Bombeiros, sempre ligado na nossa programação. Alô, Coronel Andrei, obrigado aí pelas informações e muito bom dia. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 77 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte... Um passarinho preto, feio, que canta ruim, sobrevoou a cidade e levou mais 3 para a pedra do Instituto Médico Legal. A maioria das mortes, 90% das mortes ocorridas na cidade, tem a ver com acerto de contas devido ao tráfico de drogas. O motor da morte! Cadê o motor? Vai sair. O motor já vai sair, já embarcou todo mundo. Daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o motor da morte, para você que gosta de fumar, que gosta de cheirar, que gosta de usar droga, gosta de ficar noiado, gosta de ficar emacunhado. O barco do maconheiro vai partir dessa para pior, levando maconheiros noiados e outros afins. É contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. O horário de negociação de ações da Bolsa Brasileira muda a partir desta segunda-feira e passa a ter 1 hora a menos. A sessão irá ocorrer das 10 às 17 horas. Antes era até às 18 horas. De acordo com a B3, a mudança ocorre devido ao horário de verão nos Estados Unidos, que começou neste domingo. A Receita Federal abre às 9 horas desta segunda-feira as consultas ao primeiro lote residual do Imposto de Renda de Pessoa Física, incluindo as restituições dos exercícios 2008 a 2019. Os lotes residuais são os de contribuintes que caíram na malha fina do Imposto de Renda, mas depois regularizaram as pendências. Ao todo, 72
32.546 contribuintes receberão 240 milhões de reais em 16 de março, de acordo com a Receita. Destes, 151 milhões,98 são referentes ao IR de 2019, pagos a 43.904 contribuintes. As bolsas europeias iniciaram o dia com perdas de quase 12% devido à epidemia do novo coronavírus. No início das operações, o índice FTSE 100 de Londres perdia 8,52%, o DAX de Frankfurt 7,4%, o CAC 40 de Paris 5,71%, o IBEX 35 de Madrid 6,7% e o OBX de Oslo 12%. As bolsas do Golfo operavam hoje em baixa expressiva após a queda do preço do petróleo em um contexto de guerra de preços e redução da demanda provocada pelo coronavírus. A bolsa da Arábia Saudita, a mais importante do Golfo, recuava 9,4%. E o avanço do novo coronavírus e uma derrubada nos preços do petróleo afetou os mercados asiáticos também nesta segunda-feira. O principal índice da Bolsa de Tóquio, Nikkei, abriu a sessão com uma queda de 3% e no meio do pregão operava abaixo dos 20 mil pontos, o que não acontecia desde janeiro do ano passado. Os preços dos contratos do petróleo recuavam mais de 20% na noite de ontem, na maior queda diária desde 1991, depois que a Arábia Saudita cotou o valor de venda do barril e indicou o início de uma guerra nas cotações. A decisão da Arábia Saudita vem na estreia do fracasso das negociações entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e a Rússia sobre o tamanho da produção da commodity. Revelada a fortuna deixada por Gugu Liberato e que é alvo de disputa entre a família do apresentador e a mãe de seus 3 filhos. Gugu deixou postos de gasolina, terrenos, estúdios de TV, prédios comerciais e muitos outros imóveis. Só em bancos no Brasil ele tinha aplicado a quantia de 193 milhões de reais. Depois de 7 anos, o primeiro réu vai ser julgado pelo incêndio da Boate Kiss, que matou 242 pessoas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nenhuma autoridade foi indiciada e os outros 3 acusados conseguiram na justiça o direito de serem julgados fora da cidade, que ficou marcada por uma das maiores tragédias do país. O julgamento de Luciano Bonilha Leão, um dos integrantes da banda, está marcado para o dia 16 de março. Michele Bolsonaro vai processar quem divulgou que ela tinha caso extraconjugal. Primeira-dama contratou advogado e deve entrar com ação pedindo indenização por propagação de boato de que ela tinha um relacionamento com o ex-ministro Osmar Terra. O alvo é o jornalista Germano Oliveira, da revista Isto É. Agnes Calamar ganhou notoriedade mundial quando recebeu o mandato para investigar a morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi. Em suas conclusões, ele apontou a necessidade de mergulhar na cúpula da monarquia saudita para entender seu assassinato. Calamar agora quer investigar uma outra realidade, as execuções e assassinatos sumários aqui no Brasil. Relatora da ONU e uma das principais personalidades hoje no mundo dos direitos humanos, ela solicitou ao governo de Jair Bolsonaro uma autorização para realizar uma missão ao Brasil. As PECs propostas de emenda à Constituição Emergencial e do Pacto Federativo, encampadas pelo ministro da Economia Paulo Guedes, encontram resistência de senadores por cometerem e cumprirem medidas impopulares e que alguns parlamentares apontam como conflito de conteúdo nos textos. A primeira barreira das propostas no Senado será a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que começa a analisar a PEC emergencial nesta terça-feira, com audiências públicas, e depois a PEC do Pacto Federativo. A primeira trata de medidas para controlar o crescimento das despesas obrigatórias da União e reequilibrar o orçamento. A segunda também trata de ajuste fiscal e dá mais autonomia a estados e municípios na distribuição de recursos. A PEC emergencial é vista como a mais impopular, especialmente em um ano eleitoral. O presidente Bolsonaro deve seguir em compromissos oficiais nos Estados Unidos nesta segunda-feira. Ele deve se encontrar com o senador Marco Rubio e participar de um seminário empresarial na Flórida. No fim de semana, ele se reencontrou com o presidente Donald Trump em um jantar oferecido pelo americano em sua casa de verão. Bolsonaro também assinou acordos de cooperação militar entre Brasil e Estados Unidos. Diversas embaixadas da Coreia do Norte fecharam nesta segunda-feira, já que vários diplomatas deixaram o país depois de semanas de restrições de quarentena impostas por Pyongyang devido à epidemia do novo coronavírus.
A Coreia do Norte não confirmou nenhum caso de contágio, mas anunciou regras rígidas, incluindo o fechamento das fronteiras e o isolamento de milhares de pessoas. Centenas de estrangeiros, incluindo diplomatas, também foram submetidos a um isolamento virtual em sua própria instalação. O embaixador russo Alexander Metsogora descreveu as condições como moralmente esmagadora. Até a tarde deste domingo, o Brasil confirmou 25 casos do novo coronavírus. 3 novos pacientes foram contabilizados pelos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Alagoas, de acordo com o Ministério da Saúde. São Paulo também apresentou mais 3 casos. Já a Itália registrou uma alta de 57% no número de mortes pelo novo coronavírus neste fim de semana. Agora o país tem 7.375 casos confirmados e 366 mortes. O número estava em 233 mortes no sábado. Com isso, o governo italiano tomou uma medida drástica para tentar conter a propagação da doença no país, que é o mais afetado na Europa. O primeiro-ministro Giuseppe Conte assinou um decreto que determina uma quarentena em parte da Itália e também o fechamento de cinemas, teatros e museus até o dia 3 de abril. Cerca de 16 milhões de pessoas serão confinadas, pouco mais de 1/4 da população italiana. O número global de notificações de infecção pelo coronavírus é de pelo menos 109.500 casos, com 3.801 óbitos em 95 países e territórios, aponta o julgamento ou levantamento feito pelo jornal The New York Times. 6h52 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Brasil tem 25 casos do novo coronavírus, 664 suspeitos e 632 descartados. Folha de São Paulo. Petróleo abre uma queda de mais de 30%, maior tombo desde a Guerra do Golfo. Estado de São Paulo. Toffoli e Aras criam formulário unificado de riscos para mulheres na mira de agressores. Jornal Central, Correio Brasiliense. Dia Internacional da Mulher tem marchas em Brasília e São Paulo. Valor econômico. Trump reitera apoio dos Estados Unidos à entrada do Brasil na OCDE. Estado de Minas. Ministério da Saúde confirma primeiro caso de coronavírus em Minas Gerais. Paciente esteve na Itália. Jornal do Comércio no Recife. Investigação sobre Ronaldinho apura conexão com lavagem de dinheiro. Diário do Nordeste em Fortaleza. Bebê é abandonado em mata após parto e mãe é presa em casa. Porto Alegre, 0h. Após decisão do STF, deputados gaúchos preparam novo projeto para liberar bebida em estádios. Só chegou a nossa redação, o jornal local, a crítica que estampa hoje. Será essa renegociação de dívidas? Chance para 1 milhão de endividados. Em Manaus, mais de 1 milhão estão com nome sujo. Essas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Edson Melo e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.